Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Marco Barros e aqui nós estaremos sempre compartilhando conteúdo que possa agregar ao seu conhecimento. O nosso maior objetivo é edificar a sua fé através da Bíblia e da história cristã. Então, eu peço a você que compartilhe este vídeo com um amigo. Hoje temos um assunto bem interessante. O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final e você com certeza ficará de cabelo em pé. Vem comigo! Esse tema vai deixar muita gente de cabelo em pé, como eu mesmo disse. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir que você possa ir já se inscrevendo no canal, acionando o sininho e deixe o seu comentário. Me ajude a fazer desse canal uma ferramenta que possa abençoar nossa comunidade cristã. Então eu peço a você, deixe o seu comentário e aproveite e dê sugestões temáticas para o nosso canal, ok? Sem mais rodeios e mais delongas, vamos então dar sequência. O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? O que você acha sobre os dinossauros? Em primeiro lugar, não há qualquer tipo de discussão acerca da existência dos dinossauros. É evidente que eles existiram. A ciência fala que os dinossauros vieram há milhões de anos. Por outro lado, a Bíblia parece indicar um planeta mais jovem. Neste estudo, vamos verificar se existe então alguma passagem bíblica que faça referência aos dinossauros. Porém, ao contrário do que alguns pensam, de nenhuma maneira a comprovação da existência desses animais contradiz os relatos bíblicos, de forma alguma. Os cientistas que contestam essa estimativa afirmam que já foi comprovado, através de ensaios científicos, que não são necessários milhões de anos para se obter um fóssil. Segundo eles, é possível obter um fóssil com a aparência de milhões de anos em um período curto de tempo. É necessário apenas que ele seja submetido às condições naturais necessárias, como umidade, variações drásticas de temperatura e alguns casos de atividade vulcânica. Essas são as observações dos cientistas. Outro fator intrigante para a comunidade científica é o fato de existirem evidências de uma possível coexistência entre homens e dinossauros. Já foram descobertas pegadas fossilizadas de homens e répteis de grande porte, muito próximas umas das outras e com aspecto do mesmo período. Também foram encontrados desenhos e entalhes em rochas de civilizações antigas que retratam figuras muito semelhantes às caracterizações dos dinossauros. Muitos estudiosos defendem, então, que eles tenham vivido até a época do dilúvio. Assim, essa catástrofe mundial teria levado os dinossauros à extinção. Sobre o dilúvio, a Bíblia nos dá indícios de que o mundo pré-diluviano era significativamente e diferente do mundo que conhecemos hoje. As diferenças se davam especialmente na vegetação, clima e nas formações geográficas. Na Bíblia, a palavra dinossauro não pode ser encontrada, e nem deveria, já que esse termo passou a ser utilizado apenas no século XX. Também não podemos encontrar nenhuma referência bíblica explícita sobre animais que incontestavelmente sejam identificados como essas espécies de dinossauros. Porém, alguns textos são utilizados como uma possível referência aos dinossauros na Bíblia. Vamos dar um exemplo? 2 deles estão no livro de Jó, onde são citadas 2 criaturas, Behemoth e Leviatã. O Behemoth é descrito como uma criatura herbívora que possui grande força por conta do tamanho de seus músculos. Nós encontramos a referência no livro de Jó, capítulo 40, versículo 15 a 17. Já o Leviatã é descrito como uma criatura aquática, apavorante, que ninguém consegue dominar. Jó, capítulo 41, versículo 1. Em muitas versões, as palavras Behemoth, no hebraico, e Leviatã, no hebraico, são traduzidas como hipopótamo
e crocodilo, respectivamente. Porém, muitos intérpretes estudiosos contestam tal atribuição, já que as características descritas no capítulo 40 e 41 de Jó parecem incompatíveis com esses dois animais. Por isso, então, alguns comentaristas sugerem que talvez tais criaturas fossem dinossauros. O livro de Salmos também menciona uma criatura bastante curiosa. O texto fala da serpente das águas, ou o monstro marinho, Salmo capítulo 74, versículo de número 13. Outra linha de interpretação que defende que os dinossauros nunca conviveram com o homem, logo eles então teriam existido em uma terra que havia sido inicialmente criada por Deus, mas que por algum motivo foi destruída. E nós vamos verificar entre os versículos 1º e 2º do capítulo 1º do livro de Gênesis. Isso significa que o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1º, começa a descrever uma possível reconstrução e não uma criação da terra. Entretanto, esta teoria não encontra base bíblica alguma, é apenas uma especulação. O que realmente se sabe é que os dinossauros foram criados por Deus. O fato de a Bíblia não se referir diretamente a eles não representa nenhum desafio à nossa fé. Isso também não significa uma contradição bíblica acerca da criação do mundo. Na verdade, apenas indica que essas criaturas foram irrelevantes à narrativa bíblica.